Olá, meu nome é Jonatas e esse é um devaneio temático e como de todo devaneio temático ele está baseado no conteúdo programado para o ensino médio. Eu vou dar o pontapé inicial com um filósofo chamado Platão e um diálogo chamado Cráton. Nesse diálogo, quase que 80% dele, evitando falar de coisas mais complexas, 80% desse diálogo é falando sobre uma discussão entre o convencionalismo e naturalismo. Essa nomenclatura mais sistemática, ela vem posteriormente, isso não está dentro do diálogo. O diálogo inteiro ele é sobre correção dos nomes, ou pelo menos correção das palavras, tentar falar de onde vêm as palavras e como é que as palavras são utilizadas, como é que elas podem ser utilizadas de forma correta e outras coisas assim. Então você tem duas vertentes ali. O naturalismo, que seria dizer que você nomeia esse objeto, por exemplo, a partir de um estudo profundo desse objeto e você naturalmente, você preserva a essência dessa coisa no nome que você dá, ou isso aqui pode ser nomeado de uma outra forma, que seria na corrente convencionalista, de que isso aqui é um pregador porque eu nasci em uma casa que chamam de pregador. Porque se eu parar para pensar e se eu parar para analisar e ir em outras casas e perguntar qual é o nome disso aqui, as pessoas podem falar pegador, porque em cada casa você teve uma convenção. Você pode até perguntar para elas, mas por que você chama de pegador? Bem, porque pega a roupa. Mas para o naturalista isso aqui é essencialmente um pregador ou um pegador. Enquanto para o convencionalista isso aqui é uma convenção. Sócrates, que é o personagem principal dos diálogos platônicos, dentro desse diálogo ele vai defender uma postura que envolve a interseção dessas duas correntes. Ele vai falar que, de fato, as coisas são nomeadas conforme a natureza. Você precisa olhar, você precisa conhecer a coisa para nomeá-la. Então, quando eu vou nomear isso aqui, eu preciso usar, me utilizar, saber como é que as pessoas usam. E eu falo, bem, isso aqui é um pregador porque ele prega roupa, isso aqui é um pegador porque ele pega roupa. O segundo passo é a convenção. Por isso que, no fim das contas, em cada casa, em cada ambiente, existe um significado distinto, mas quase sempre envolve a natureza comum dele de pegar coisas. É que, no fim das contas, existe uma dupla natureza nas palavras que a gente fala. Existe uma dupla ordem, digamos assim, uma dupla conceituação em toda frase que a gente joga pra fora, né? Eu tô gravando esse vídeo ele é constituído de frases. Por mais que você esteja me vendo, boa parte da forma como nós estamos interagindo é por meio da palavra. Eu estou falando algumas coisas e eu imagino que você na sua casa esteja pensando outras. E todos os seus pensamentos, eles são constituídos de quê? Frases, palavras. Talvez eu esteja errado. O que é interessante a gente pensar sobre isso é que existe essa dupla natureza, digamos assim, de que as palavras elas têm uma ordem natural, mas elas também têm uma ordem social. Então elas precisam corresponder de fato, aquilo que nós estamos pensando ou sentindo. O que eu quero dizer com isso? Na natureza, a gente não encontra o A, o B, o C, o D, a gente não encontra as letras, assim como a gente não encontra os números. Eu acho que você nunca viu um 2 correndo pela sua casa. No entanto, elas têm um correspondente natural. Por exemplo, eu posso não saber falar quando eu sou criança, quando eu sou bebê, mas eu sei quando eu estou com fome, eu sei quando eu sinto dor, eu sei quando eu faço isso, aquilo, outro. Eu sei de todas essas coisas. Eu posso não nomear essas sensações ainda, mas eu sei que essas sensações existem em mim quando eu sou um recém-nascido, por exemplo. Quando eu fui um recém-nascido, quando eu sou não tem como eu ser mais. Mas quando eu fui um recém-nascido, eu tinha todas essas sensações, eu chorava, eu ria. Comecei a aprender conforme eu fui me introduzir na sociedade, e essas sensações, elas precisam ser nomeadas. Elas precisam ter nomes, e esses nomes, eles vêm conforme a convenção social. A mãe, quando vê o machucado da criança e fala, nossa, você fez dodói, né? O que isso significa, né? Significa que a criança tem um correspondente natural no corpo dela, ou seja, aquela ferida que está na perna dela, e existe um correspondente linguístico que ela aprende a partir da reação da mãe. A mãe fala, fez dodói, né? Ou então até mesmo quando um pai poderia ter visto o machucado e fala... Ou seja, existe um correspondente linguístico daquilo que ela está sentindo internamente a partir daquele machucado. Nesse exemplo, a gente tem meio que essa concatenação entre aquilo que acontece naturalmente no corpo da criança e aquilo que acontece convencionalmente pela língua. A criança ela começa a entender o que significa isso que aconteceu no corpo dela, conforme a convenção social da palavra. O que eu quero falar sobre isso é que quando nós começamos a mentir a respeito daquilo que nós sentimos, daquilo que nós somos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós pensamos, todas essas coisas, elas têm um correspondente. E a mentira, ela retira esse correspondente imediato. Ou seja, quando a gente está, por exemplo, em um ambiente onde tem alguma coisa nos irritando, digamos que seja uma pessoa fazendo barulho.
Quando tem uma pessoa fazendo esse barulho e de repente ela para e olha pra você e ela percebe que o seu corpo está demonstrando que você está estressado. Ou desculpa, eu tava te irritando por conta do barulho que eu tava fazendo? Não tava me irritando não, tá tranquilo. E aí a pessoa, então tá tudo certo. E ela vai e continua fazendo barulho. O que tá acontecendo é que você mentiu e criou uma interpretação paralela daquilo que você realmente estava sentindo. Criar interpretações paralelas são horríveis, porque no fim das contas o que você está fazendo é você se esconder diante do outro. E o que isso significa? Significa que o outro ele nunca vai saber o que você está sentindo e isso pode acontecer até o ponto que você esquece até como você pode se interpretar. Então você, através da palavra que você diz, você cria um universo paralelo, digamos assim, né? Você cria uma interpretação paralela e essa interpretação paralela começa a, inclusive, interferir na sua interpretação de mundo. O que há de mais interessante nisso é que existem filosofias, por exemplo, nos povos indígenas, nos povos africanos e nos povos judaicos, de que a mentira ela é problemática porque ela destrói uma memória. Ela destrói, inclusive, a criação de Deus. Ela não destrói a criação de Deus, digamos assim, ativamente, mas ela tira a verdadeira interpretação que é a realidade que Deus nos dá. Tanto na sociedade africana quanto na sociedade indígena, elas têm uma certa semelhança na questão da palavra, no sentido de que todo ser vivo ele é uma palavra viva. Ele é uma palavra em movimento. E essa palavra em movimento, ela precisa sempre estar consonante à natureza que existe ao seu redor. Então, os cantos, os batuques, as danças, todas essas coisas, elas envolvem esse meio discursivo de se expressar conforme a verdade que nós podemos constatar ao nosso redor. Então, mentir é você destruir a memória de uma comunidade. Mentir não é só destruir uma memória de uma comunidade, mas é como ir contra algo instituído pelo próprio Deus. Mesmo que não seja o mesmo Deus cristão, seja um Deus africano, seja um Deus indígena, mas é ir contra uma criação do próprio Deus. E ir contra a criação do próprio Deus não é simplesmente que ele vai ficar irado com você ou ficar bravo contigo e vai te destruir automaticamente. Não é isso. É que quando você vai contra a criação daquilo que você realmente é, você se autodestrói. Então, essa correspondência entre convenção social, aquilo que está fora de nós, e aquilo que está dentro de nós, ela precisa ocorrer. As pessoas que, quando elas estão discutindo política, o que elas estão fazendo no fim das contas? Quando nós vemos, pelo menos nas redes sociais, o que é muito comum é pessoas relativizando o significado das palavras. E o que elas estão fazendo? Elas estão abrindo mão das convenções sociais que estão inseridas naquela palavra e tentando colocar só sentimentos delas dentro daquelas palavras. Por exemplo, uma forma mais estúpida ainda de falar é quando alguém fala assim, nossa, você é um idiota. E aí você fala, nossa, você tá me ofendendo. E a outra pessoa fala, não, quando eu falo você é um idiota, na verdade eu estou falando da sua ideia e não falando de você mesmo. Só que essa pessoa não levou em consideração o que o outro poderia interpretar. E consegue compreender o que eu tô querendo dizer aqui? Que no fim das contas, quando a gente começa a mentir, a gente começa a raciocinar em cima da mentira também. E obviamente eu estou usando a mentira somente como isso, nesse critério de descompassar aquilo que eu sinto daquilo que eu quero dizer. Estamos preparando o caminho para refletirmos através do auto-engano. Eu não sei mais o que a palavra significa, eu não sei mais o que eu significo, eu não sei mais o que o outro significa e eu acabo trocando as coisas. Eu começo a tratar as pessoas como coisas e aquelas coisas bobas que a gente vê em autoajuda. Eu peço desculpas, inclusive, se você lê autoajuda. E é isso, galera. Eu não vou editar muito bem esse vídeo, peço desculpas por isso. Esse vídeo ele estava sem roteiro. Eu só comecei a falar uma coisa que eu tenho estudado esses dias, porque tem me afligido muito a forma como as pessoas têm relativizado algumas palavras. E é isso aí, curte, compartilha, comenta alguma coisa caso você queira que eu esclareça alguma coisa. Por exemplo, eu não falei da questão do desabafo, porque desabafo não é o suficiente. Eu saber o que eu tô sentindo não é o suficiente para resolver os meus problemas. E tem muita coisa que eu não falei, né? Mas, enfim, vamos filosofar um pouco mais sobre isso. É possível que eu lance algum vídeo pro Instagram hoje, falando sobre filosofia e autoajuda. É por isso que eu fiz esse comentário final, meio tosco, né? Mas é isso.